deparamos com a teoria de Piaget, logo nos vem à mente aquele período que vai do desenvolvimento infantil até a adolescência. Mas qual é a abordagem que podemos usar na vida adulta? Bem, eu vejo duas coisas principais, para mim principais, de trazer a epistemologia genética para a vida adulta. Uma é para professores, para a escola, para a instituição educacional, porque no meu modo de ver, e não só no meu, muita gente pensa assim, é a melhor teoria para embasar uma pedagogia ativa. E como toda a epistemologia e a psicologia genética, o que nós tiramos delas em termos pedagógicos é de que a educação deve ser uma educação ativa, que a escola tem que trabalhar com a atividade do sujeito, porque é na atividade que o sujeito constrói capacidades cognitivas. Não é ouvindo aulas, ouvindo, repetindo, ouvindo e repetindo, fazendo prova para repetir o que ouviu e o que repetiu. Esse sistema não dá, já mostrou historicamente que não funciona, e onde realmente a ciência acontece? No laboratório. Então, por que nós não aproveitamos a experiência da ciência, da metodologia científica, para a sala de aula? Aliás, tem escolas no mundo que não tem mais sala de aula convencional. Ela tem ambientes diferenciados, onde as pessoas se reúnem, alunos e professores se reúnem, fazem projetos, elaboram o projeto e coletam dados. Então, todo o tempo até chegar à elaboração de um relatório da pesquisa efetuada, é participação intensa de professores e de alunos, eu diria melhor, de alunos e também de professores. Então, esta é uma aplicação que, ao meu ver, é muito bem-vinda, necessária e que pode revolucionar o ensino universitário, por exemplo. E não só o universitário de graduação, mas também de pós-graduação em todos os níveis. O segundo impacto que a epistemologia genética pode trazer para o adulto é para os pais. Quando um pai, e eu já tive tantas vezes, eu já ouvi depoimento tantas vezes de alunos, sobretudo de alunas, mães, que a partir das aulas que estudamos epistemologia genética, elas mudaram seu comportamento na educação dos filhos. Na educação, não só na educação em stricto sensu, no comportamento geral com relação aos filhos. Então, esta compreensão de como o ser humano se constitui, cognitiva e afetivamente, que as psicologias do século XX, eu coloco as duas que para mim são padrão, que foi Freud e Piaget, essas psicologias trouxeram contribuições inestimáveis para que os seres humanos se compreendam, para que eles se compreendam como é que eles se constituem, cognitiva e afetivamente. E compreendendo, posso modificar as relações humanas, modificar o sistema educacional, transformar o sistema educacional num sistema para onde o aluno vai com satisfação, com gana de buscar alguma coisa e não simplesmente de sofrer um processo para o qual ele não gosta, não quer se submeter e não sente prazer em fazer. Então, essa mudança pode ocorrer
no mundo adulto como um impacto da epistemologia e da psicologia genéticas. E eu diria, este impacto é desejável e esta influência é esperada, desejável e torço realmente, eu de minha parte trabalho com isso e trabalho para que isso aconteça. E eu acho que isso pode produzir uma mudança muito grande. Por exemplo, pais e professores que leem O Nascimento da Inteligência na Criança, a construção do real na criança, saber que quando a criança brinca com um objeto e quer agarrar um objeto e quer ver como é que é aquele objeto, ela não está manifestando um capricho que para o adulto frequentemente não é desejável. Não, ela está manifestando uma necessidade de compreender o mundo e de organizar na sua mente, no seu cérebro, esse mundo no qual ela vai viver. Então o adulto tem que abrir espaço, criar condições para que a criança, o pré-adolescente, o adolescente, consiga agir dessa forma. É isso que eu vejo que a epistemologia genética pode trazer para o mundo adulto. Ou seja, modificar as mentalidades para que a gente não veja mais esta forma de adultos trabalharem com crianças, se relacionarem com crianças, frequentemente de forma estúpida, brutal, que fere profundamente os sentimentos da criança e que inviabilizam seu desenvolvimento desejável. Eu acho que essa contribuição, esse impacto, a epistemologia e a psicologia genética podem produzir na sociedade. É claro que para isso precisamos de estudos e pesquisas na graduação universitária e nos pós-graduações que procurem dar sustentação para isso e retornar a ela sempre que necessário e procurar explicitar, mediante estudos e pesquisas, como é que isso pode continuar acontecendo na sociedade de hoje. Quais livros de Piaget podemos usar para compreender melhor este assunto? Bem, os livros que nós já tratamos aqui, ao lado deles há numerosos outros, mas a minha preferência é por Biologia e Conhecimento, que é um livro de 1967 e que inaugura, de certa forma, talvez inaugura não, mas dá uma nova expressão àquilo que já aparece no Nascimento da Inteligência da Criança décadas antes. Por que isso? Porque a ideia do Piaget é que o conhecimento é a forma mais especializada de adaptação que existe. Isso é definição dele, isso é afirmação dele. E o Biologia e Conhecimento vai nos dar essa ideia de como o organismo humano, que inicialmente é puramente biológico, como ele vai se fazendo cognitivo, e se fazendo cognitivo e afetivo, ele vai se fazendo social. Então, esta forma de compreender as relações entre biologia e conhecimento, o livro Biologia e Conhecimento nos traz. E este livro é complementado aproximadamente 10 anos depois por outros dois, que é Comportamento Motor da Evolução e Adaptação Vital e Psicologia da Inteligência. Então, são 3 livros luminosos que nos mostram como esse organismo humano
vai se fazendo cognitivo em cada indivíduo. Ou seja, ninguém nasce cognitivo ou afetivo. Cognitividade, cognição e afetos são construções do sujeito na relação com o meio físico e social. E ao lado desses livros, a minha preferência é por Fazer e Compreender, que é um livro extraordinário, para mim a melhor elaboração que eu já li sobre as relações entre prática e teoria, entre a ação que tem êxito precoce e a compreensão que vai nascendo da ação, que vai nascendo e se desenvolvendo e com o tempo passa a modificar a própria ação. E a tomada de consciência que mostra aquilo que o neurocientista Antônio Damasio mais recentemente procurou fazer sob o ponto de vista da neurociência, publicando num livro O Mistério da Consciência. E o outro livro é Abstração Reflexionante, Relações Lógico-Aritmética e Lógica das Relações Espaciais, que nos traz como a criança e o adolescente vão construindo tanto a matemática por um lado, quanto as relações espaciais por outro lado, e como essas duas dimensões do desenvolvimento humano vão se relacionando na psicogênese, ou seja, no desenvolvimento psicológico do sujeito até adentrar a idade adulta. Então, na minha preferência, esses livros que são esses três últimos, A Tomada de Consciência, Fazer e Compreender e a Abstração Reflexionante, são da década de 70, de 74 a 77. E no meio desses dois, o Equilibração das Estruturas Cognitivas, que, de certa forma, a teoria de Piaget é vista e é divulgada como uma teoria da equilibração. Equilibração entre os funcionamentos combinados de assimilações e acomodações, o que significa o conhecimento como um processo de adaptação do ser humano ao meio e como um processo, como diz o Piaget, o processo mais especializado de adaptação que se conhece. Então, essas obras me parecem que apresentam um Piaget que é desconhecido da maioria das pessoas, e eu diria, das maioria das pessoas que têm informações sobre a produção de Piaget e da Escola de Genebra, mas ainda desconhecido de muitos piagetianos. Estudiosos de Piaget desconhecem essa produção fantástica do Piaget na última década de sua vida, que foram os anos 70, e Piaget faleceu em 1980. Então, eu acho que um fechamento digno da obra piagetiana, porque ele passa a se dirigir mais para o funcionamento das estruturas cognitivas, sem preocupação maior, deixando para pano de fundo a questão das estruturas, que nunca desaparece, pelo contrário, elas servem de referência básica, mas que deixa de ser a preocupação principal, que é saber como é que o ser humano se comporta frente a problemas, contradições, enigmas que a realidade vai apresentando, ou ainda que o pesquisador apresenta enigmas da realidade que o sujeito enfrenta na sua vida, mas numa situação de laboratório.
E agradecemos a presença do professor Fernando Becker. Sem ele, nós não conseguiríamos fazer esse projeto. Muito obrigada, professor. É muito importante essa sua colaboração conosco. Obrigado, Diane. Obrigado ao CESUP e a quem trabalha aqui por essa oportunidade, sem dúvida nenhuma, notável.